estamos de volta para continuar a nossa conversa com a Cori e a Luana. Elas são especialistas em algumas terapias integrativas, lembrando que são várias. Elas são especialistas em algumas apenas, né? Vamos ver aqui depois, a gente vai falar sobre isso. E a gente está esperando a sua participação. Faça que nem o André do Nova Pampulha, que mandou a pergunta aqui pra gente. André, daqui a pouquinho a gente vai ler, tá bom? Mande sua dúvida pra gente no WhatsApp, 31 99642 8473. Então, meninas, queria que vocês contassem. Luana, você contou um pouco a respeito de como você começou, mas quais trabalhos você desenvolve hoje? Olha, é basicamente um atendimento clínico, né? Eu atendo realmente até com algumas técnicas online, mas a grande maioria no meu consultório eu atendo em BH e Contagem e facilito uma das formações que eu trabalho com ela, que chama barra de Axis, que é uma das técnicas que eu atuo bem hoje no consultório. O Axis é uma linha a gente chama de acesso à consciência, e são mais de 50 processos corporais, e eu atuo também atendendo com essas técnicas. E outros, Theta Healing é uma técnica de cura quântica, EFT é um processo emocional que a gente chama de acupuntura emocional sem agulhas. A gente usa batidinhas em pontos da acupuntura, e o objetivo é ajudar a trabalhar o desbloqueio, até mesmo físico, mas a gente vai através dos bloqueios emocionais que estão travam esses canais de acupuntura e a gente desbloqueia com esses pontinhos. Essas são as principais somadas, né? Eu ainda uso um pouco a acupuntura e a massagem é um processo, o Twinar é uma massagem que eu utilizo muito. E todos eles são para facilitar realmente um estado de mais... eu gosto de explicar que é um milagre. A gente ajudar as pessoas a entender que elas são um milagre. Porque elas ficam, às vezes, acham que a acupuntura é um milagre, né? Porque falam, mas como que pode? Não tem nada nessa agulha, elas perguntam às vezes, né? E as barras são toques na cabeça. E esses toques podem mudar todas as áreas da vida das pessoas. Só que esse processo do milagre está interno. O nosso corpo tem, assim como a natureza, uma habilidade, uma capacidade de se autocurar. E o que eu busco com essas terapias é facilitar esse entendimento de que esse processo está dentro delas. Então, isso a gente, através dessas técnicas, a gente consegue resolver processos tanto físicos, emocionais, mentais, em todas as áreas da vida. É basicamente... É bastante trabalho. Sim. Deu vontade de fazer uma consulta, pois né? Depois a gente marcar com a Luana já. E você, Cori, como é que é? Então, eu tenho, na verdade, duas linhas dentro das terapias integrativas. Eu trabalho com uma dança-terapia, então, que é uma técnica de desconstrução do estresse corporal. Então, é uma técnica de extravasar esse estresse, essa somatização que muitas vezes está no nosso corpo. São aulas a cada 2 semanas e que a gente faz com frequência aqui em Belo Horizonte. Junto com a minha sócia, eu tenho uma empresa de produção de eventos. E o meu trabalho terapêutico, ele está mais vinculado ao meio corporativo. Então, eu atendo individualmente e em cursos, em turmas de treinamentos corporativos para resolução de conflitos. Essa resolução de conflitos, ela está baseada numa técnica de desconstrução de crenças. Então, é uma estrutura de identificação daqueles meus julgamentos, daquela minha interpretação em relação ao outro. É o Theta Healing? Não. É uma técnica mais focada, é uma técnica mais objetiva, mais descritiva. A base dela é o The Work, da Byron Katie, é uma americana. É um trabalho super bacana que só com esse, já dá para buscar isso pela internet, já tem muita coisa. Então, a gente uniu o The Work com a comunicação não violenta nessa estrutura da resolução de conflitos. E aí, eu faço os treinamentos corporativos dentro de empresas, de grupos, pode ser um grupo pequeno, de uma empresa pequena ou de uma empresa maior, e também os atendimentos individuais, que podem ser presenciais e podem ser online. Todos baseados no que é o nosso processo mental, né? Reconhecimento, identificação da crença, aquilo que ela está me limitando, o que ela está impedindo de eu me conectar com o outro, o que está me gerando de estresse com aquele pensamento, com aquela forma de pensar e de atuar. E aí, um processo de desconstrução dessa crença e... Aí eu trago as técnicas da comunicação não violenta, de observar o que é a necessidade do outro, me colocar mais empático frente a ele para poder desenvolver aí uma conexão real com a outra pessoa.
Tá certo. Eu quero continuar conversando com vocês, mas eu quero mostrar também que o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem hoje algumas práticas que são fornecidas em Belo Horizonte, aqui principalmente o Liancum é bastante difundido, mas eu gostaria que vocês vissem então um pouco a respeito dos números que existem no SUS sobre as práticas integrativas. Atualmente, existem 9.350 estabelecimentos de saúde no Brasil que oferecem atendimentos individuais e coletivos em práticas integrativas e complementares. As PICs estão presentes em 3.173 municípios, incluindo todas as capitais. Ao todo, são realizados 56% dos atendimentos individuais e coletivos em PICs nos municípios brasileiros. Desses, 19% dos estabelecimentos que prestam este serviço estão na atenção básica de saúde. Quando o assunto é a distribuição dos serviços por nível de complexidade, o levantamento do Ministério da Saúde revela que 78% acontecem na atenção básica, 19% na média e 4% na alta complexidade. Então, bacana, porque vocês falaram aí dos trabalhos de vocês, mas muita gente deve estar se perguntando, poxa, eu quero fazer, eu não posso. Bacana saber que o governo hoje não só disponibiliza, como principalmente reconhece, né? Não é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa comprovada cientificamente, né? Sim. Isso, as pessoas tinham muita resistência por conta disso? Elas têm. Ainda hoje? Ainda hoje. Eu acho muito engraçado. Ainda hoje as pessoas ainda perguntam se a acupuntura tem alguma coisa espiritual por trás, né? Se é alguma técnica. Ainda tem, mas claro que já melhorou, né? Já tem desde 2006 que as PICs começaram, né? A entrar para o SUS, então já tem relativamente um tempo, né, bom, porque que pessoas que não tinham possibilidades, elas começaram a ter acesso a essas técnicas. Um processo que eu acho legal aqui em Belo Horizonte, né, que eu experimentei e foi um dos processos referência, assim, que começou aqui em BH, foi o Sofia Feldman, né, que em 2006, quando começou o processo lá de abertura do SUS, o Sofia já recebeu, eu mesma, o meu segundo filho nasceu lá e eu passei por todas muitas das técnicas que são oferecidas no Sofia. Então, é um processo legal e é importante que realmente vai trazendo o que eu acho legal dessas técnicas, ela traz um olhar que a gente não tem aqui no Ocidente, né? Começa a abrir possibilidades para entender o que a gente estava falando, que a doença não é o foco, né? O doente a pessoa, o ser humano que está ali por trás. Igual você falou, a gente não quer, a ideia não é, antes era alternativa, então a ideia não é ou usa medicina ou usa esses processos alternativos. O legal desse processo trazido e difundido é que vai trazendo esse olhar integral mesmo, de que as técnicas, esses processos, eles são complementares. E aí facilita esse olhar de entender o ser humano como o ser humano e não como a doença. Né? E aí, no momento em que é preciso, se usa a alopatia, claro que vai ser preciso usar, a gente não vai em momento nenhum suspender remédio, a gente não faz isso, não, né? Mas a gente vai trabalhando em conjunto. E trabalhando em conjunto vai diminuindo, sim, níveis de necessidade dos remédios, enfim, e inclusive facilita para o SUS, porque se as pessoas, né, precisam menos de remédio, o gasto, né, com a saúde pública vai diminuir. Então, esse é um processo muito importante, que eu acho que é um ganho tanto para a população quanto para o Estado. Enfim, a prevenção é sempre mais barata. Sim. Né? E é tirar um pouco do foco do sintoma, né? Porque a tradição o paciente ele vai chegar para o médico e pedir um remédio para eliminar o sintoma. E é justamente com isso que as técnicas elas complementares vão trabalhar. É com o ser, não com o sintoma. É observar o que está ali por trás. O sintoma está só sendo um reflexo de algo que a pessoa precisa trabalhar internamente, né? Então... E a abertura no SUS eu acho importante, porque igual você está falando, ainda são técnicas e processos muito diferentes do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? A visão, porque a maioria dessas técnicas tem uma visão oriental, que já é uma visão realmente preventiva, de integração da natureza, né? E sai desse olhar do sintoma. Mas sempre foi muito complexo levar isso para as pessoas, ter essa consciência. Então, isso
e tendo abertura no SUS, vai pelo menos criando um debate, as pessoas vão começando a pensar sobre isso e experimentar as práticas mesmo. Não, é verdade. Inclusive, a gente está com a pergunta que eu falei que o André, do Nova Pampulha, mandou uma pergunta para a gente. E a pergunta dele, não sei se é a área de vocês, se vocês podem responder a respeito, mas ele fala sobre a hipnose. Vocês acreditam que a hipnose ajuda no desenvolvimento das pessoas? E aí, quem pode falar? Eu não sou, né, uma profissional, não tenho ainda uma formação, mas eu já fiz um pouco de PNL. Na PNL a gente... O que é PNL? É a programação neurolinguística. Sim. Né? A gente são técnicas para reprogramar a mente, a gente aprende sobre o funcionamento da mente. E na PNL a gente vê um pouco de hipnose. Mas, de qualquer forma, também já passei pelo processo e funciona sim, porque ela é uma forma de ajudar a gente a acessar esse inconsciente, a acessar o inconsciente, né? O hipnoterapeuta vai usar, inclusive é uma das técnicas que agora, né, o ano passado, foi incluída no SUS, que não era. E o profissional vai ajudar essa pessoa a conseguir acessar a origem dessas doenças, a origem dos bloqueios que está no inconsciente que a pessoa não sabe, não consegue perceber. Então, o que eu conheço da hipnose, com certeza, pode ajudar, mas é importante conhecer o profissional, lógico, que você vai fazer, né? Porque a gente está acessando o inconsciente. Mas que eu acredito que ajude sim, porque é o que a gente está falando, a doença, ela é só um sintoma, ela é só um chamado do corpo para alguma coisa anterior. E a hipnose é uma das ferramentas que pode ajudar a acessar esse anterior, a origem do que aconteceu ali. Certo. A gente continua daqui a pouquinho, tá? Nós vamos para mais um intervalo, mas é rapidinho, a gente volta logo logo. Práticas integrativas e complementares oferecidas no Sistema Único de Saúde. Hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa, acupuntura, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia.